Gravando? Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma revisão do assunto de Revolução Americana, né, de formação dos Estados Unidos, mas eu vou começar falando um pouquinho do Iluminismo. Foi pedido aí algumas aulas que eu falasse mais sobre o Iluminismo, né, esse assunto costuma ser trabalhado em filosofia, e então aqui eu vou destacar só aqueles aspectos do Iluminismo que tem a ver com as origens da Revolução Americana, da Revolução Francesa, né, com a parte mais política, propriamente dita, do Iluminismo. Eu vou falar também um pouquinho sobre o pensamento econômico, do liberalismo econômico, que surge nessa época do Iluminismo. Beleza? Então vocês têm um esquema, eu mandei um esquema para vocês em PDF, eu estou com a minha cópia aqui no computador, e eu vou explicar essa matéria acompanhando esse esquema. Vocês acompanham de um lado, eu vou falando aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês podem encontrar termos alternativos ao iluminismo aí nas provas, né, de vestibulares ou então nos manuais didáticos ou mesmo em livros universitários. Pode aparecer com o nome de iluminismo, esclarecimento, ilustração, filosofia das luzes. São termos alternativos para um mesmo fenômeno. O iluminismo, nesse sentido, ele é um movimento intelectual, um conjunto de ideias que se formam no final do século XVII, marcam o século XVIII principalmente e vão até o iniciozinho do século XIX. Final do século XVII, passando por todo o século XVIII e chegando até o início do século XIX. Como ele predominou no século XVIII, em geral a gente considera que o iluminismo é um fenômeno do século XVIII, do final da chamada Idade Moderna e do início da chamada Idade Contemporânea, marcando a transição, do ponto de vista cultural, no mundo ocidental, desse período da Idade Moderna para o período contemporâneo propriamente dito. Agora vejam só, são ideias que na época eram consideradas ideias de vanguarda, estavam à frente, né, do seu tempo, e eram ideias defendidas principalmente pelas elites europeias. Não é um movimento popular. A gente fala assim que o século XVIII foi a época do iluminismo, isso em termos relativos, não? Porque a maior parte da população não compartilhava, não seguia, né? Não foi influenciada diretamente pelo pensamento iluminista. Foi na medida em que o pensamento iluminista influenciou movimentos políticos que acabaram atingindo toda a sociedade. Mas enquanto uma corrente intelectual, né, enquanto um conjunto de ideias, o iluminismo é um fenômeno mais das elites e não do povo. E essas elites vão ser elites, sobretudo, burguesas, da burguesia, da classe média urbana. Por isso que é muito comum vocês encontrarem também uma definição de iluminismo como uma ideologia da burguesia em ascensão, né, uma visão de mundo da burguesia em ascensão. Embora parte da nobreza e do clero também compartilhasse essas ideias associadas ao iluminismo. O iluminismo ele é considerado a matriz cultural da modernidade, não da idade moderna, no sentido dado pelos historiadores do século XV ao XVIII, mas da modernidade no sentido de uma nova sociedade, a sociedade moderna, que aparece na idade contemporânea, uma característica da idade contemporânea. A sociedade industrial, aquela sociedade baseada no trabalho livre, a sociedade urbana, onde a maior parte da população vive em cidades, e a sociedade com um pensamento secular, um pensamento que enfatiza a ciência como principal caminho para explicar a realidade, e que acredita que é possível mudar o mundo, que os homens têm condições, os seres humanos têm condições de criarem um novo mundo. Né? Essa fé, esse otimismo quanto à capacidade humana de explicar tudo cientificamente, racionalmente, cientificamente, e mudar a sociedade, mudar o mundo, criando um mundo melhor, a própria ideia de progresso, é uma ideia associada ao iluminismo. Então, nesse sentido, o iluminismo, né, é a base do pensamento da modernidade. A modernidade, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, ela nasce com a difusão do iluminismo. Então, vejam. Coloquei ali 4 características básicas do iluminismo. Isso é uma coisa complicada, pessoal, porque, na verdade, o iluminismo ele sempre foi muito diversificado. Né? E os especialistas na questão do iluminismo costumam dizer assim,
que tem uma vertente, uma corrente iluminista britânica, e dentro da Grã-Bretanha eles falam no iluminismo escocês, no iluminismo inglês, que tem o iluminismo francês, o iluminismo alemão, o iluminismo ibérico, né, o português, espanhol, o iluminismo italiano. Então, realmente, a gente percebe várias correntes, né, desse pensamento iluminista. Então, aqui eu coloquei aquelas que são consideradas mais básicas. Mesmo assim, a gente vai ter divergência em alguns casos nacionais. Mas, assim, a característica mais lembrada do iluminismo é o racionalismo e o cientificismo. A crença de que a razão é o ponto de partida para a gente compreender o mundo e que, por meio da observação, da descoberta de leis científicas da natureza, da sociedade, nós temos condições de explicar a realidade. Então, essa ênfase na razão, no pensamento científico, na ciência, é um elemento central, né, no movimento intelectual iluminista. A partir daí, a gente vai ter a defesa também da liberdade intelectual do indivíduo. Quer dizer, os iluministas vão se destacar pela defesa da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Daí também um outro aspecto do pensamento iluminista, que é a tolerância. Tolerância intelectual. Quer dizer, você tem que saber conviver com pessoas que pensam diferente, né, de você. De uma forma geral, os iluministas são defensores da ideia de um contrato social, daquela ideia de que o Estado, ele não, o governo, sobretudo o governo, não o Estado de maneira geral, mas o governo dentro do Estado, o governo tem a sua autoridade não oriunda, não vinda de Deus, de uma força sobrenatural, como se afirmava no absolutismo. Não, que na verdade o governo foi criado pelos homens. Que os seres humanos é que criaram o governo, criaram todo o aparelho de Estado, mas em especial o governo, porque precisam de um Estado, precisam de um governante para manter a ordem. Manter os direitos que os indivíduos possuem, direito à propriedade, direito à liberdade, né, direito à vida. Então aquela ideia de um contrato social, de um pacto entre os homens, na criação do Estado, né, na criação das instituições políticas para manter a ordem, porém salvaguardando, preservando os direitos individuais. Então, de uma forma geral, os iluministas vão concordar ou vão defender essa ideia. Então, o governo não foi estabelecido por Deus, né, como eu coloquei aí no esquema, mas pelos homens para garantir a ordem. E o ideal de progresso e busca da felicidade, que eu estava comentando há pouco. Né? Os iluministas eram otimistas nesse aspecto, achavam que era possível realmente criar um mundo melhor, uma nova sociedade, um novo regime que iria assegurar prosperidade e a felicidade, né, para a maioria, se não para todos. Aquela crença no progresso. Então reparem que eu coloquei um esquema mostrando a ligação, né, de um ponto com o outro. Então o objetivo é alcançar a felicidade geral. Isso vai ser alcançado por meio do progresso. Agora, olha só, para o progresso ser alcançado, é necessário que a ciência se desenvolva. A ciência tem que descobrir como funciona a natureza, como funciona a sociedade, descobrir as leis científicas, as leis naturais e as leis sociais para poder redesenhar a sociedade, redesenhar a natureza em benefício do homem. Então é fundamental que haja espaço, liberdade para a ciência atuar. Porque a ciência, descobrindo como funcionam de fato as coisas, os fenômenos naturais e sociais, aí é possível a gente modificar a sociedade e a natureza, corrigir problemas, progredir e criar um mundo melhor. Então, vejam, a ciência vai ser condição para o progresso, que vai ser condição para a felicidade. Agora, para a ciência poder se desenvolver, pessoal, tem que ter liberdade de pensamento. Liberdade de estudo, de criação, liberdade de crítica. Sem a liberdade intelectual, não tem como se desenvolver o pensamento científico. Então, voltando, olha o esquema. A liberdade de pensamento vai assegurar o desenvolvimento da ciência, vai ser a condição para o desenvolvimento da ciência, que vai possibilitar o progresso, e com o progresso a gente alcança a felicidade. Então a felicidade vai depender dessa liberdade de pensamento. Mas como é que eram os regimes políticos naquela época, sobretudo na Europa continental? Na Grã-Bretanha nem tanto, mas na Europa continental. França, Portugal, Espanha, Áustria, Prússia. Né? Nesses países, pessoal, o que existia era monarquia absolutista, com censura, com o Estado ligado à igreja. Não havia liberdade de pensamento. Então, para que haja liberdade de pensamento, tem que existir uma legislação garantindo a liberdade de pensamento. E essa legislação garantindo a liberdade de pensamento tem que ser uma legislação que garanta também a liberdade política.
Portanto, a liberdade de pensamento, que vai assegurar o desenvolvimento da ciência, que vai levar ao progresso e vai garantir a felicidade, em última instância, vai depender do quê? De uma mudança no sistema político, de um novo regime político. Então, olha só o esquema que eu coloquei. Um novo regime assegura a liberdade, assegura o desenvolvimento da ciência, assegura o progresso e leva à felicidade. Esse novo regime vai se opor ao antigo regime, que é o regime absolutista. Portanto, o iluminismo ele traz em si um componente de crítica ao antigo regime, crítica ao absolutismo, crítica à ligação entre o Estado e a Igreja, crítica à censura, crítica aos privilégios da aristocracia, crítica àquelas estruturas consideradas ultrapassadas, daí o termo antigo regime, né, que foi criado, na verdade, né, por influência do iluminismo, crítica à servidão, crítica a uma justiça diferenciada, sociedade estamental dividida em clero, nobreza, povo e tal. Então o antigo regime acaba sendo um objeto de crítica do pensamento iluminista. Portanto, o objetivo dos iluministas de alcançar uma nova sociedade, um novo regime, passava pela superação do antigo regime. Agora, atenção. É evidente que esse tipo de pensamento, por ser crítico, ele traz um potencial de ruptura política muito forte, né? E aí vem a velha questão. Então o iluminismo foi um movimento intelectual revolucionário. Pois é, o problema é que os iluministas mais famosos, típicos, como... Peraí que deu um problema aqui no meu computador. Eita. Peraí, só tentar voltar aqui para o nosso esquema, senão... Eu apertei algum botão errado. Peraí. Poder acompanhar. Tá, voltei. O problema é que os principais pensadores iluministas, Locke, Montesquieu, Voltaire, né, os enciclopedistas, de uma forma geral, eles não eram revolucionários. O Locke, como a gente vai ver, justificou a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, né? Mas que não foi uma revolução que não foi tão radical assim. Foi mais uma mudança, né, de monarca e um resgate do poder do parlamento. Tudo bem, a Revolução Gloriosa acabou criando na prática um novo regime, né, não absolutista, que é o regime parlamentar. Mas ela não mobilizou o povo, né, não foi um movimento radical. Então, de uma forma geral, esses pensadores iluministas, eles não eram revolucionários, no sentido de defender uma ruptura radical, né, com o sistema político. Eles acreditavam mais na possibilidade de reformas, de modificar o antigo regime por meio de reformas, né? Em alguns casos, inclusive, né, como foi o caso do Voltaire, chegou a imaginar a possibilidade de um monarca, mesmo sendo absolutista, ele adotar ideias iluministas e ele próprio utilizar o absolutismo para poder modernizar o regime. É o fenômeno do despotismo esclarecido. Então, se a gente pegar os principais pensadores iluministas, a gente vai perceber realmente um componente crítico na obra deles, mas não necessariamente a defesa de uma revolução ou da derrubada da monarquia, não necessariamente. Porém, o ambiente intelectual iluminista, na medida que ele foi se espalhando, né, junto às camadas médias, né, advogados, médicos, profissionais liberais, setores da burguesia, então ele vai criar, junto a esses grupos, um movimento mais propício a uma mudança, que a gente pode chamar de mudança revolucionária. Então o iluminismo, ao mesmo tempo, ele cria condições para se criticar o antigo regime, defender um regime mais adequado ao progresso e à felicidade, embora os seus principais pensadores não tenham defendido exatamente uma revolução, defenderam mais uma reforma. Mas ele cria uma cultura que de certa forma, prepara o terreno para a Revolução Francesa e, antes dela, para a Revolução Americana e para as outras revoluções que ocorreram, né, no início do século XIX. Nesse sentido, então, ele acaba se transformando numa ideologia contrária ao antigo regime, contrária à ordem tradicional, defendendo um outro tipo de sociedade, não um outro sistema político. Nós já temos aqui 15 minutos de gravação, eu quero ficar no máximo em 20, senão vai ficar pesado para postar. Bom, então coloquei aqui os principais pensadores associados ao iluminismo, que costumam aparecer nas provas. Ok? Então, o primeiro deles, o John Locke, que é considerado o pai do liberalismo político, e também está associado a uma teoria de conhecimento, né,
conhecimento empírico, que eu não vou trabalhar, que é trabalhado mais com a filosofia, que eu só quero, como falei, quero falar mais a parte política. A obra política dele mais importante a obra política mais importante tem o título de 2 tratados sobre o governo, lançado no final do século XVII. Ele é para muitos considerado o primeiro grande iluminista, né? Então o pai do liberalismo político, né? Como falei há pouco. Comentei, nós já vimos isso, que o Locke foi um defensor da Revolução Gloriosa. Ele defendeu a derrubada do James II, né, a instalação do Guilherme de Orange, o Guilherme III, o Bill of Rights, a criação de uma monarquia constitucional. Então, nesse caso, ele vai estar associado a essa ideia de uma mudança de uma monarquia de linha absolutista a uma monarquia, né, limitada. E em sua obra ele defende aquela tese que virou o ponto de partida do pensamento liberal, da existência de direitos naturais do indivíduo, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. E na visão do Locke, o Estado foi criado pelos homens, naquela linha do contrato social, foi criado pelos homens para proteger esses direitos naturais. Essa é a principal função do Estado. Proteger a minha vida, a minha propriedade, a minha liberdade diante de outras pessoas que podem me ameaçar. Então o Estado é fundamental para que os meus direitos sejam assegurados. É o Estado que vai me proteger. Agora, na visão do Locke, não adianta você criar qualquer governo, né, qualquer Estado, né, com um determinado governo, para proteger esses direitos. Por exemplo, se o governante for um governante absolutista, ao invés de proteger a minha vida, ele vai ameaçar a minha vida com seu poder enorme. Ao invés de proteger a minha propriedade, ele pode confiscá-la, porque ele é um monarca absolutista. Ao invés de assegurar a minha liberdade, ele vai me censurar, ele vai oprimir a minha liberdade, porque ele é um monarca absolutista. Então não pode ser qualquer governo. Tem que ser um governo que assegure esses direitos naturais e seja, portanto, limitado pela lei, limitado pelo parlamento, limitado por uma Constituição. Então, na visão do Locke, isso é essencial no pensamento do liberalismo, o governo vai ser, o Estado vai ser fruto, né, de um contrato entre as pessoas, o governo vai ser limitado pela lei e vai ter a sua autoridade derivada de um consentimento dos governados. Se mesmo assim esse governo ficar muito poderoso e ameaçar as pessoas, os indivíduos, aí, segundo Locke, a população tem o direito de se rebelar contra a opressão. É o direito de rebelião contra a opressão, né, que vai ser, nesse aspecto, vai ser um elemento fundamental na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Ok? O outro pensador que merece ser destacado é o Montesquieu. O Montesquieu, ele era da nobreza, o Barão de Montesquieu, e ele foi muito influenciado pelo pensamento do Locke. Ele foi um admirador da monarquia, né, parlamentar inglesa. Na sua obra mais famosa, O Espírito das Leis, ele defende não só a monarquia parlamentar, mas ele vai defender também a ideia de que o Estado deve ser dividido em 3 poderes equilibrados, para evitar a concentração do poder em uma das instituições do Estado. Um poder executivo, que é o governo propriamente dito, um poder legislativo, por exemplo, o parlamento, e um poder judiciário, né, os tribunais. Então vai ser uma estrutura política, pessoal, bem diferente da estrutura do absolutismo. É uma ideia também defendida pelos liberais. E aí a gente tem essa ligação entre o liberalismo e o iluminismo. A gente pode falar o seguinte, que o iluminismo vai ser uma corrente intelectual mais ampla, que inclui o liberalismo, ou pelo menos os iluministas mais famosos e lembrados vão ser iluministas de linha liberal, a maioria deles, né? Como foi o caso do Locke, foi o caso do Montesquieu. Então, por meio do iluminismo, a gente vai ter a defesa de ideias do liberalismo. Agora, o iluminismo ele vai influenciar o desenvolvimento de outras ideias que não são ideias exatamente liberais. Voltaire escreveu inúmeras obras. Eu não coloquei nenhuma delas como a mais destacada, porque é difícil, foram, né, várias obras que ele escreveu. Ele foi um grande ensaísta. E o Voltaire ele ficou muito associado à defesa da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. E foi um crítico assim, feroz da igreja e do clero. Ele foi muito marcado pelo anticlericalismo. Tem uma frase que as pessoas costumam associar ao Voltaire, aparentemente ele não falou essa frase, mas ele ia concordar com ela. Que é o seguinte: posso discordar do que você diz, mas serei o primeiro a defender o direito de você dizê-lo. Você está falando bobagem. Eu não concordo com o que você está dizendo, mas eu vou lutar para que você tenha o direito de dizer essa bobagem. Então, essa é a máxima, né, da tolerância, né, do convívio entre opiniões, ou convívio de opiniões divergentes.
E o Voltaire, como comentei também há pouco, ele ficou associado ao despotismo esclarecido. Quer dizer, aquela possibilidade de um monarca muito poderoso, absolutista, ser influenciado pelo pensamento iluminista e utilizar o seu poder para modernizar o país, a administração, o sistema de ensino, a economia. Né? Então seria um déspota, um monarca absolutista esclarecido, iluminado, esclarecido pelas luzes da razão. Rousseau. Rousseau, pessoal, entre os principais iluministas, é considerado o mais radical. Ele costuma ser considerado o pai da democracia moderna, destacando-se pela defesa da soberania popular. As duas obras mais importantes do Rousseau são O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social. Na visão dele, o homem ele é bom por natureza. É a sociedade que acaba corrompendo, né, o ser humano. Agora, por meio de uma educação eficiente, esse homem bom, natural, ele pode conviver com uma sociedade, né, que é corrupta. Na ótica dele, aí ele vai divergir dos liberais. A propriedade privada não é um direito natural. A propriedade privada é um fato histórico. E a propriedade privada é a origem da desigualdade humana. Então, reparem só. Aqui ele vai romper com aquela tradição do Locke, né, e do liberalismo chamado clássico, que considera que a propriedade é um direito natural. O Rousseau não. Diz que a propriedade privada ela é criada ao longo da história e depois justificada como algo natural, embora não seja um direito natural, segundo ele. Né? Mas esse ponto de afirmar que a propriedade gera desigualdade, porque alguns possuem, né, têm a propriedade e outros não têm, né, vai ser um dos grandes argumentos utilizados pelos socialistas. Agora, o Rousseau ele não era socialista. Ele achava que não tinha como abolir a propriedade privada, mas ele achava que o Estado tinha condições de criar compensações e fazer reformas que protegessem, né, os mais necessitados. Ele vai defender um regime democrático, governar de acordo com a vontade geral, né, a vontade geral do povo, onde o indivíduo vai submeter essa vontade, né, vai submeter os seus interesses particulares, os interesses, né, gerais aí da sociedade. Esse ponto, pessoal, é muito controverso, porque ele imagina essa situação com todos os cidadãos assim bem preparados, educados, informados, conscientes, né, onde por meio do debate é possível, né, o indivíduo reconhecer que a vontade geral é que deve prevalecer e não o seu interesse individual. Não é uma vontade geral imposta a uma massa, né, de pessoas desinformadas ou ignorantes, né, ou brutas, né, no sentido de serem toscas. Então, é uma vontade geral que tem que ser analisada de uma forma mais complexa. Para muitos, isso é fundamental no conceito da democracia. Outros, entretanto, consideram que conceito da soberania popular. Agora, outros consideram que essa visão da vontade geral, na verdade, é a semente para a ideia de um Estado totalitário, onde o indivíduo tem suas liberdades sufocadas em nome do interesse da coletividade representada pelo Estado, um Estado que representa o coletivo e acaba oprimindo o indivíduo. Então, essa postura aí gerou uma grande controvérsia. O Rousseau foi muito influente sobre o Robespierre. Robespierre era um rousseauiano, né? E o Rousseau foi muito influente nos jacobinos. E vocês estão bem lembrados, os jacobinos instalaram uma ditadura durante a Revolução Francesa. Né? Uma ditadura jacobina em nome do povo. Uma ditadura em nome da democracia. Uma ditadura para salvar a revolução e garantir a liberdade a longo prazo. Então muitos viram nessa postura dos jacobinos uma influência negativa do pensamento de Rousseau. E outros dizem que não, foi uma deturpação, que o Rousseau, na verdade, era genuinamente defensor de uma democracia conciliando o interesse coletivo com a liberdade individual. Ó, já tem 23 minutos, vou parar aqui, aí já continuo na próxima filmagem, tá bom?